Fala pessoal, nossa terceira aula sobre a Lei Orgânica do município de Campo Bom. Estudando aqui os principais artigos, aqueles que têm mais chance de cair na sua prova. Para você que está se preparando para este concurso, que ainda está com o edital aberto. Vamos lá pessoal. Artigo de número 16. Dependerá de voto favorável de 2/3. Lembram do artigo anterior, que era a maioria absoluta dos votos, né? Neste caso, depende do voto favorável de 2/3. As deliberações sobre as seguintes matérias. O artigo 16, ele depende do voto favorável de 2/3. São pequenos detalhes que podem te fazer acertar ou errar as questões na sua prova. Depende de voto favorável de 2/3. Aprovação de emenda. Aprovação de emenda à lei orgânica. A rejeição de veto a projeto de lei aprovado pela maioria absoluta dos vereadores. Rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas da administração pública municipal. Julgamento do prefeito, vice-prefeito e vereadores com vistas à cassação do mandato. Quando se refere à cassação do mandato, pedidos de intervenção no município, autorização de venda de bens imóveis do município condicionada à venda, a prévia avaliação e licitação nos termos da lei. Aprovação de lei de autorização para admissão de servidores a prazo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, esse artigo 16, ele depende do voto favorável de 2/3 dos vereadores. E o artigo 17. Artigo 17 fala: o presidente da Câmara de Vereadores votará quando que o presidente vota. Esse artigo aqui, pessoal, pode cair na sua prova, fiquem atentos. Quando é que o presidente ele vai votar? Quando houver empate. Quando houver empate. Quando a matéria exigir quórum qualificado de maioria absoluta ou de 2/3. Maioria absoluta ou de 2/3. Daí o presidente da Câmara vota também. Ele vota também na eleição da mesa diretora. E ele vota nas votações secretas. Artigo muito importante para você memorizar. Anota aí no seu caderno de revisão, no seu mapa mental, quando que o presidente da Câmara ele vota. E quem tiver interesse em aumentar a sua assertividade, aumentar aí a sua chance de acertar mais questões na prova aí de Campo Bom, nós temos nosso simulado com 50 questões comentadas, agora em 2023, no padrão da Fundatec, pessoal. Esse simulado é um PDF, é uma apostila de questões gabaritada e comentada. São questões sobre a lei orgânica, Constituição Estadual, regime jurídico, Estatuto da Igualdade Racial, Lei de Improbidade Administrativa, Constituição Federal e Lei Maria da Penha. É a parte de legislação aí para os cargos deste concurso. Está por R$19,97. Eu vou deixar o link do nosso WhatsApp na descrição desse vídeo, pessoal, e também nos comentários. É uma apostila muito boa para você acelerar o seu aprendizado e acertar mais questões aí na hora da sua prova. Continuando aqui, no artigo de número 18, o artigo 18 fala: as sessões da Câmara serão públicas. E o voto será aberto, salvo nos casos de votação secreta previstos nesta lei orgânica.
Artigo 19. As contas do município referentes à gestão financeira de cada exercício serão encaminhadas simultaneamente à Câmara de Vereadores e ao Tribunal de Contas do Estado até o dia 31 de março do ano seguinte. 31 de março do ano seguinte. Gravem essa data. Parágrafo único. As contas do município ficarão à disposição de qualquer contribuinte a partir da data da remessa das mesmas ao Tribunal de Contas do Estado, pelo prazo de 60 dias. Olha só, pessoal, informação importantíssima. Pelo prazo de 60 dias, para exame e apreciação, podendo ser questionada a legitimidade de qualquer despesa. Artigo 20. Anualmente, dentro de 90 dias, contados do início do período legislativo, a Câmara receberá o prefeito em sessão especial, que informará, através de relatório, o estado em que se encontram os assuntos municipais. Parágrafo único. Sempre que o prefeito manifestar propósito de expor assuntos de interesse público ou da administração, a Câmara o receberá em sessão previamente designada e a mesa diretiva informará aos vereadores antes do início da mesma. Artigo 21. A Câmara de Vereadores ou suas comissões, a requerimento da maioria de seus membros, olhem o detalhe, maioria de seus membros, poderá convocar secretários municipais, titulares de autarquias ou das instituições autônomas de que o município participe, para comparecerem perante elas, a fim de prestar informações sobre assunto previamente designado e constante da convocação. Parágrafo único. Independentemente de convocação, as autoridades referidas no presente artigo, se o desejarem, poderão prestar esclarecimentos à Câmara de Vereadores. Então, essas autoridades, elas podem prestar esclarecimentos, se assim o desejarem, mesmo que independentemente de serem convocadas, independentemente de convocação, solicitando que lhe seja designado dia e hora para a audiência requerida. E o artigo 22 diz: a Câmara poderá criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado nos termos do regimento interno, a requerimento de, no mínimo, 1/3 de seus membros. Mais uma vez, um pequeno detalhe, pessoal, olha só. A Câmara, ela pode criar comissão parlamentar de inquérito, que é a famosa CPI, a requerimento de no mínimo 1/3 dos seus membros. Não é maioria absoluta, não é 2/3. Neste caso, quando falar da CPI, você vai lembrar de 1/3 dos seus membros. Falou em CPI, você vai pensar 1/3. Para te ajudar a memorizar, CPI, 1/3. A Câmara pode criar CPI a requerimento de 1/3 de seus membros. Pessoal, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações. Voltamos na próxima aula.